Fala, nação rubro-negra, beleza? Espero que todos estejam bem. Domingo aí, dia de jogo. E vamos ver a notícia do Flamengo aí, né? De última hora aí, notícias importantes. Canal do Nicola trouxe informações sobre o Alacian, sobre o goleiro que pode estar de saída, jogador também de saída, possível chegada. Tem também debate. O vídeo está completo, pessoal. Recheado de notícia do Flamengo aí de última hora, beleza? Então, vamos começar primeiro com o Nicola. Vamos ver. O Alacian renovou o contrato, prolongou. Os europeus estão de olho no moleque, que o moleque é bom de bola. Pedro joga ou não joga? Tudo, informação sobre Alan. O vídeo está completo, pessoal. Espero que vocês gostem. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui logo com o Nicola trazendo informações sobre essa molecada boa de bola aí, que é o Alacian e companhia limitada aí, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E o Flamengo não corre mais o risco de perder o Alacian para um rival brasileiro. A joia rubro-negra, um monte de gol importante, teve nos últimos dias seu salário aumentado e, por consequência, também a multa rescisória em território nacional. O Alacian ganhava apenas R$ 26.500 por mês, apesar de 2 gols marcados na Copa do Mundo de Clubes. Dessa maneira, a multa rescisória dele para clubes brasileiros era de R$ 51 milhões. Com a renovação do contrato, firmada nos últimos dias, o Alacian passa a ganhar 150 mil mensais, sua multa vai para 300 milhões de reais, algo que impede qualquer tipo de negociação em território nacional. O Flamengo também decidiu ampliar o valor da multa rescisória para o exterior de 50 para 60 milhões de euros ou 387 milhões de reais. O tempo de contrato segue o mesmo até dezembro de 2027. Só para atualizar outras situações em relação ao Fla, negociação de Wesley com a Roma está praticamente fechada, mas o Fla gostaria de encontrar um outro lateral direito antes de vender o Wesley, até porque a renovação do contrato do Varela ainda não foi anunciada. Já Pedro foi relacionado para a partida desse domingo contra o Fluminense, depois de 2 jogos sem que nem ele ficasse no banco de reservas. E a saideira sobre o rubro-negro, a ideia é que Carrascal, meio atacante colombiano que pertence ao Dinamo Moscou, chegue nos próximos dias para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, operação de 12 milhões de euros. Vamos ver aqui, pessoal, o Mauro César aqui, né? Rasgando elogio aí pro Alan, né? Que cresceu muito aí de produção. Então, vamos começar com o vídeo. Porque o De La Cruz não está bem e o Pulgar está machucado. Então ele sabe que ele vai ter sequência de jogos. Ele está mais tranquilo para jogar. Antes ele entrava, que nem o Juninho, entra, resolve rápido aí, senão você não entra, não joga mais. É mais ou menos essa a mensagem que deve ficar na cabeça do jogador, né? Não que o técnico fale isso. O cara sabe que, porra, cara, eu tenho pouco tempo para mostrar serviço. E agora ele sabe que ele vai jogar. O cara vai ficar hoje é titular. Nesse momento, hoje é titular. Nesse momento é. Então ele sabe, até o Pulgar voltar, pegar ritmo de jogo, é minha chance. Eu acho que é o cara. O Alan é um bom jogador, cara. O Alan é um bom jogador. Sabe? Eu acho que ele é um cara que combina ali com o Jorginho, ali, um cara de interceptação, passe, boa leitura. Sabe? Não é um mau jogador. Ele é o melhor? Não, acho que o Pulgar é melhor que ele, mas ele é um bom jogador. Então, eu acho que ele entendeu bem o que estava acontecendo. Inclusive, quando tomou falta do Neymar, não ficou pedindo desculpa nem trocando olhares. Exatamente. Foi boa partida do Alan, que só errou um passe, né, na partida inteira. André, meu amigo, pocotão para você. Pode falar do Alan aí, depois você completa sobre a questão da tietagem do Neymar. Como é que você viu essa questão também? O Alan tá bem, né? Tá bem, conseguindo ter rendimento, né? E ele consegue cumprir ali as funções que são muito importantes dos volantes do time do Felipe Luiz, né? Então, muito provavelmente ele vai entrar ali no revezamento, né? Quando já está, né? E quando o Pulgar voltar, vai entrar. Às vezes, de repente, cara, futebol é dinâmico. De repente ele até passa à frente do De La Cruz. Fica Pulgar e Jorginho e a primeira opção ali é o Alan. E não o De La Cruz. De La Cruz entrou muito mal. Muito mal, errando passes assim, bizarros. E o Alan teve um desempenho bem superior, né? Em relação a essa questão toda do Neymar, o Mauro já falou, enfim, realmente foi uma coisa assim, muito estranha, assim, comportamento dos jogadores e tal. E às vezes parecia até uma coisa assim, vou mostrar que sou amigo, entendeu? Aquela coisa
de ostentar a amizade com alguém famoso, alguém conhecido, ou tentar forçar uma amizade, enfim. Cara, Flamengo em campeonato de pontos corridos é um negócio complicado. Alguém imagina o Flamengo fazendo isso no mata-mata? Num jogo ali, definindo uma classificação, ia ter esse clima? Não tem, mas porque é brasileiro, pontos corridos, cara, o Flamengo é muito difícil mexer nesse tipo de cultura, né? Então, além dessa postura, o que mais me incomodou também, uma marcação frouxa e distante. Todo mundo com muito medo de tomar um drible do Neymar, né? E não é o Neymar Prime, parecia que tá enfrentando o Neymar de 2015, do trio MSN. Aquele sim, porra. Aquele o cara não dormia no dia anterior, na semana anterior, quando ia jogar contra aquele trio e quando tinha que marcar o Neymar. Neymar ali era o Neymar Prime, né? Artilheiro da Liga dos Campeões, um dos destaques e tal, porque o Messi era o destaque absoluto do Barcelona, mas ele ficava em segundo ali de protagonismo naquela Champions. Mas não era, pô. É esse Neymar agora, com as suas dificuldades, com os seus problemas, assim. Sabe, no lance do gol, todo mundo com medo de chegar nele. O Léo Pereira, o Varela, aquilo que eu escrevi, né? Quase estendendo um tapete vermelho para ele ficar tranquilo para fazer o gol. Pelo amor de Deus, cara, assim, é muito difícil. É muito difícil, mas e a questão do, assim, já falando do jogo, né? A questão também do ataque, né? Quando você joga fazendo pressão no campo adversário, você joga valorizando a posse de bola, você tem que ser efetivo, gente. O Carioca com Fla-Flu. Cícero Melo chegando com as informações pra gente. Fala, seu Cícero. Olá, fã de esportes. Neste domingo tem clássico Fla-Flu no Maracanã, às 7h30 da noite, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mando de campo é rubro-negro. Flamengo, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos e 27 pontos ganhos. Já o Fluminense ocupa a 7ª colocação, com 20 pontos ganhos e 2 jogos a menos. Os dois times vêm de derrotas na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, na Vila Belmiro, o Flamengo perdeu para o Santos por 1-0, gol de Neymar. Na quinta-feira, no Maracanã, o Fluminense foi derrotado pelo Cruzeiro, atual líder do campeonato, por 2-0. Depois do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, os dois times perderam seus jogadores mais importantes que foram negociados. Vai ser o primeiro Fla-Flu sem o meia Gerson no Flamengo, que foi para o Zenit da Rússia, e sem o atacante colombiano John Arias, do Fluminense, que foi negociado com o Wolverhampton da Inglaterra. Inclusive, o anúncio oficial do Fluminense aconteceu na tarde desta sexta-feira. O técnico Felipe Luiz não definiu a escalação para o clássico de domingo. O Flamengo tem um desfalque importante. O atacante Bruno Henrique está suspenso pelo 3º cartão amarelo, que pode proporcionar a volta antecipada do atacante Pedro. Já o Fluminense, do técnico Renato Gaúcho, tem desfalques, além do John Arias, conforme nós já registramos. O Fluminense ainda pode ficar sem alguns jogadores, o principal deles, Paulo Henrique Ganso, o meia que está com uma lesão muscular, um edema na coxa direita, está fora do jogo. O Fluminense vai ter um retorno importante, um ídolo da torcida, o John Kennedy, atacante, o herói da conquista da Libertadores da América com o gol do título diante do Boca Juniors. Ele retornou do empréstimo, o contrato foi rescindido com o Pachuca do México, já está integrado e pode estar na lista de convocados pelo técnico Renato Gaúcho e voltar nesse jogo contra a equipe do Flamengo. Lista de relacionados que o Flamengo divulgou agora há pouco para este clássico de amanhã, com o Pedro. Olha ele ali, ó, na lista. Acima do Plata. Então, Pedro voltando para a lista de relacionados do Felipe Luiz depois de 2 jogos fora, amigos. Tá chegando bem. O Felipe Luiz deixar Pedro de fora, ele é louco? Tá bom? Se queimar? Tá vendo que precisa do cara? Thiago. Ainda bem que você leu pra nós, Glauco. Eu falei, meu Deus, cadê ele ali, né? Tá aqui, é isso, ó. Mas vamos lá, amigos. Então é sinal que ele voltou a trabalhar, né? Porque foi o que o Felipe Luiz tinha dito, que ele seria reintegrado assim que
respondesse ao que se esperava dele. Então, o Pedro deve ter retomado ali o seu dia a dia e está aí à disposição para esse clássico. Que legal, né? Porque tem o Gerson, o Plata pode fazer aquele lado direito ali e o Pedro entrar, já que o Bruno Henrique também está fora. Então, e o Flamengo é isso. É um time com um elenco milionário, um elenco com muitas possibilidades. Aí você sai lá na beirada esquerda, tem 2 para jogar, com condições. E no Fluminense, a notícia boa, né, Glau? A volta do John Kennedy, esse é goleador. Talvez para, assim, amenizar um pouco a saída do Arias. Não vai fazer nada, não. E para mim, assim, o Gerson, excelente jogador também de seleção brasileira. O Arias é jogador de seleção colombiana. Mas eu acho que a saída do Arias seria mais sentida por conta do que ele representa para o Fluminense. Agora, a volta do John Kennedy, ele já está relacionado também, né? O Fluminense não soltou ainda a lista de relacionados, mas ele já está à disposição. Ele está regularizado para jogar, a notícia de ontem, né? E aí a lista a gente ainda não tem, mas à disposição do Renato Gaúcho para esse jogo, Silas. Em relação ao Paulo Henrique Ganso, a notícia que a gente ouviu, assim, ele já não estava sendo muito aproveitado. Também do nosso inimigo, Mundial, né? foi Como é que pouco ele vem? aproveitado. Então, assim, cada vez vai perdendo mais espaço nesse time que tem uma dinâmica muito grande, né, com o Renato Gaúcho aí. Óbvio que o Renato Gaúcho gosta do cara que pensa o jogo, e o Paulo Henrique Ganso, quando estava bem, conseguiu ser esse jogador, mas precisa estar bem. Né, com essa ascensão do Hércules, o Martinelli, aí quando não está nenhum nem outro, o Lima acaba também fazendo essa função, então perdeu um pouco o espaço o Paulo Henrique Ganso. Mas eu acho que com toda essa campanha que, principalmente Fluminense, fez no Mundial, entrou uma grana boa. Então, além do Arias, entrou uma grana boa das passagens, né? E isso pode ajudar também a se reforçar. Primeiro sobre o Pedro, acho que é importante para o Pedro principalmente, né? Depois de tudo que aconteceu, fora das 4 linhas, ele tá na hora de ele começar a mostrar isso, não com palavras, mas dentro de campo. A gente sabe da capacidade dele e desde a lesão ele não conseguiu ainda mostrar todo o potencial que ele já mostrou, não à toa. Muita gente já falou que ele poderia ser o titular da seleção brasileira. Será que ele vai brigar com o Wallace Ian? Então, e o Wallace Ian é um jogador que pode começar a ganhar minutagem, que fez um bom Mundial, jogando muito mais pela ponta, mas também pode jogar muito mais centralizado. Agora, sobre a perda do Arias, né, é uma perda considerável para mim, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro da atualidade. Eu não sei como vai montar a equipe o Renato Gaúcho, mas talvez o Nonato possa fazer aquela função, com ele fechando no meio depois num momento sem bola. Vai fazer gol. Mas o John Kennedy também pode fazer essa função pela ponta, pode adaptar ele por ali, né? Ou então até o Keno, que já é um jogador que está ambientado com a posição, conhece o estilo e o esquema tático do Renato Gaúcho, né? Tem boas dores de cabeça aí o Renato Gaúcho para arrumar a equipe, né? Já o Pedro, volta a falar, ele tem uma oportunidade de ouro. Tá na hora de começar a mostrar o potencial que ele já demonstrou na carreira e porque ele tem uma importância gigantesca nesse Flamengo, porque falta uma referência agora com a saída do Gerson, né? Por mais que tenha outros jogadores como o Arrascaeta. Vamos ouvir John Arias na sua despedida. Vamos ver aqui esse insider do Fla. Eu gosto desse canal, só pra encerrar o vídeo. Esse cara é engraçado demais, esse canal, velho. Da hora, velho. Relacionado pro Fla-Flu. Pedro, sim. O uruguaio não tá bem fisicamente. Nunca tá. Por isso é chamado de Nico Della Sus. Torcida do Flamengo pede sua venda pra ontem. O cara não consegue jogar. Em 2025, Nicolas de la Cruz tem apenas 20 jogos pelo Flamengo. Torcida perdeu a paciência com Nico Della Sus. Enquanto o 9 bolado vai pro clássico diante das Flores. Della Sus tá fora por problemas físicos de novo. Esse joga um jogo e fica fora 10. Um dos piores negócios do Flamengo dos últimos tempos. O cara é de vidro e recebe salário milionário e custou 86 milhões de reais. Não jogou a Copa do Mundo de Clubes. Quase não jogou o Brasileiro. Ficou de fora de uma pregada de jogos da Copa do Brasil e Libertadores. Tudo por causa de lesão. Pior custo-benefício, a torcida perdeu a paciência e quer a venda dele imediatamente. E aí, vende na primeira oportunidade ou mantém no elenco? Comenta aí. E para finalizar, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no GE, né? Pedro volta a ser relacionado por Felipe Luiz, estará à disposição no Flamengo e Fluminense, né? Eu achei muito bom, velho. Ele não é puxando o saco do Pedro, mas é um cara que todo mundo já sabe a capacidade do Pedro, né? É absurdamente muito bom jogador, temos que ser realistas. E está de volta aí, né? A ser relacionado no Clássico.
né? Pedro, que já teve passagem pelo próprio Fluminense, né? Seu início de carreira aí. E foi relacionado, graças a Deus. Tomara que tudo tenha se resolvido. O Camisa 9 teve uma semana de treinamento e recuperou o espaço, né? Assim, Pedro, eu penso assim, ó, dá seu máximo e esquece os outros. Dá seu máximo no treinamento. E aí, por exemplo, se o Felipe não estava escalando o Pedro no Mundial, não escalou, provavelmente deve ter sido por causa dessa situação física, né? Os relatos... Os relatos deram conta aí de bom desempenho de Pedro na atividade durante a semana, né? E tá aqui o nome do Pedrão aí, né? Pedro. Moleque bom de bola, né? E o Wesley está na fase final de negociação para a Roma, né? Mas está presente na lista de relacionados. Há a possibilidade desta ser a última partida do lateral, com a camisa do Flamengo, né? O goleiro Matheus Cunha também, que assinou pré-contrato com o Cruzeiro. E tá tudo, né? Matheus Gonçalves também destaque na goleada do amistoso contra o Bayern, né? Leverkusen. E o cachorro começou a latir agora. É novamente opção para Felipe Luiz, o meia Guilherme, lateral direito Daniel Salles e o ponta Schola, né? São os nomes do sub-20 presentes na lista. De La Cruz, como a gente acabou de ver aí, né? No site do Fla, tá machucado, não vai jogar. Pagar um valor absurdo para um jogador, né, pessoal? E o jogador não jogar, tá difícil, né? E o Alan também, né? Que o Mauro César aí, né? Elogiou aí um jogador que tá muito em uma fase boa, tem que aproveitar. Ele era bom jogador já no Atlético Mineiro, né? No Atlético ele era bom jogador e agora no Flamengo ele tá cada dia melhor, né? Alan, escolha natural de Felipe Luiz, com a ausência de Pulgar, né, perdão, que se machucou aí no Mundial, né, de clubes. O volante ganhou sequência e virou destaque no meio-campo, em parceria com o Jorginho, né? O reencontro dele com o Fluminense, né? Seu ex-clube, neste domingo ocorre, curiosamente, né, em meio à volta por cima do jogador. Titular contra o São Paulo e Santos, Alan foi um dos melhores em campo nas duas partidas, né? Mesmo com a derrota na Vila Belmiro, o camisa 29 acertou 99%, pessoal, dos passes, incrível. De 70 passes, 71 passes, ele acertou 70, imagine. Isso é muito importante, cara. O cara não errou nada. Deu um toque decisivo e acertou as 7 tentativas de passe longo. Por que eu falo isso? Porque o cara que joga no meio de campo, velho, é difícil o cara acertar todos os passes assim, né? E o Alan está de parabéns aí. Flamengo aí, pessoal. De La Cruz eu não acho nem que eu desfaque. Eu acho que já é uma realidade, né? É um jogador que... Assim, falam de Pedro, né? Que Pedro não tem compromisso. Mas, cara, e o De La Cruz, cara? Pô, eu acho que as perseguições são erradas. Não tem que perseguir o De La Cruz. Bota para vender, tenta recuperar o valor, né? Eu comprei ele por 80. Vende ele para os Emirados Árabes por 85, 90. Porque os caras pagam. Os Emirados Árabes já gosta de jogador sul-americano, que não está assim, sendo tão aproveitado assim, né? Não desfazendo dos caras, mas eles recuperam o jogador também. Porque o De La Cruz, cara, cada dia que passa é muito bom jogador, bate bem na bola, mas pô, as suas lesões físicas atrapalham muito seu desenvolvimento, né? O momento de alta é justamente após perdão, pessoal. Vamos voltar aqui para lá, né? O momento de alta é justamente após o período de recuperação de uma lesão posterior na coxa, né? Na posterior da coxa, sofrida em maio. Alan ficou 18 dias fora de combate, foi preparado para ser titular contra o Deportivo Táchira no Maracanã. Na sequência, realizou controle de carga, né, e não foi relacionado contra o Fortaleza. E ele utilizou a data FIFA do mês de junho para se recondicionar fisicamente e começou, né, a ter oportunidade já na Copa do Mundo de Clubes da estreia no torneio dos Estados Unidos. Até os dias de hoje, Alan participou de 5 dos 6 jogos, só não foi a campo na vitória contra o Chelsea, né? Com o Jorginho em campo, Alan atua como segundo volante, mas a dupla acaba revezando, um vai, outro fica. Aquele negócio, né? Quem jogou bola sabe, né? Eu era ponta, alternava com o lateral, quando ele ia eu voltava para fazer reposição, né? Que tem que se doar. É o caso do Pedro, né? Talvez Pedro agora esteja se doando mais. O camisa 29 tem sido um dos atletas que mais toca na bola, joga no meio de campo ali, né? É o cara que organiza ali junto com o Jorginho. E quanto menos passe ele errar, menos gol o Flamengo toma. Você vê que o Flamengo
perdeu, mas o jogo que ele perdeu não foi gol de goleada, foi gol de 1-0 contra o Santos, né? Foi uma jogada ali que o Neymar foi rápido ali, né? E o Alan chegou ao Flamengo em julho de 2023, o clube pagou cerca de 8,2 milhões de euros, né? Cerca de 43 milhões de reais ao Atlético Mineiro. O jogador, o volante, né? Viveu altos e baixos, né? Mas veio na ausência de Pulgar uma oportunidade de dar sequência na sua melhor fase, né? E aproveitar mesmo, tem que aproveitar mesmo. E tem gente já ficando aí já pesado aí no Arrascaeta, né? Arrascaeta aí fazer um bom jogo também, que também não é que tá devendo, mas tá, né? Um pouco abaixo do que a gente espera do Arrascaeta. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Tamo junto, fique com Deus aí. E estamos de volta mais tarde após o jogo aí. Espero voltar com a vitória do Flamengo aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.